Por que você está aceitando tão pouco? Por que que você aceita migalhas de afeto? Vamos conversar sobre isso hoje. Espero que você esteja super bem. Eu também estou muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Final do ano chegando, logo logo vou tirar umas fériasinhas, mais o básico de todo mundo aí, nada muito diferente. Espero que você também tenha oportunidade de tirar umas fériasinhas e descansar um pouco a sua cabeça, como eu também estou precisando. Estou feliz de ver minha família. Isso me deixa muito alegre também. Não se esqueça de todos os meus livros, primeiro link na descrição, você pode clicar aqui. O que os olhos não veem, mas o coração sente. Meu mais novo livro, A Calma é um Caminho Sem Volta, A Sol na Solidão, Coragem a Agir com o Coração. Todos os meus livros aqui, começa a ler um livro meu nesse fim de ano, que eu tenho certeza que vai ser uma companhia ótima. E também, claro, no primeiro link, acesso a todos os meus cursos. Então, tem curso para superar um termo de relacionamento, de amor próprio, de inteligência emocional, tudo que você precisa, fechou? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá. Pra gente começar, a gente precisa pensar o seguinte: muitas vezes na vida a gente acha que não merece mais do que a gente está recebendo, porque a gente passou histórias tristes, porque nossa autoestima tá baixa, porque tá um pouco difícil acreditar, né, que a gente merece receber amor e que a gente é digno de amor. E na verdade, nós somos, você sempre tem que lembrar isso. Somos dignos como todos são dignos de amor. Por mais que tenham feito mal pra gente, ou a gente fez mal pro outro, todo mundo tem a sua oportunidade de amar, de se conectar e assim por diante. E a gente acha muitas vezes que precisa ser perfeito, né, para ser digno de amor, e eu sempre falo para vocês uma coisa, um questionamento que eu coloco quando falo sobre esse tema, que é: se pergunta, por acaso as pessoas que você mais ama são tão perfeitas como você se cobra ser? Lembra disso, se questiona disso, porque você vai ver que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, tá? Lembra desse raciocínio. A verdade é que a gente se contenta com o mínimo muitas vezes e acha que isso é o suficiente. É como se a gente estivesse dizendo pro mundo: ó, eu tô valendo pouco, tá? Me dá qualquer coisa, pelo menos um carinhozinho, eu já tô bem, sabe? Eu tô tão carente, eu preciso tanto de um afago, de uma boa companhia, ou às vezes só uma companhia nem é boa muitas vezes, e isso já tá o suficiente. Mas eu tô dizendo pro mundo que é isso que tem pra oferecer e eu preciso aprender a me valorizar um pouco mais para, claro, também ser digno. Digno todos somos, né? Mas dizer para o mundo que somos dignos de receber amor e aprender que a gente não precisa aceitar qualquer coisa. Isso é um processo de consciência que a gente tem que ter muito, muito importante. E entender que aceitar migalha não vale a pena, é melhor ficar sozinho muitas vezes. E para aceitar ficar sozinho, a gente tem que vencer esse medo de ficar sozinho. Muitas vezes a gente morre de medo, né, de ficar sozinho. Será que vai dar certo? Será que não? Calma. Você pode seguir o teu caminho, construir algo muito bonito e sentir que o relacionamento tem que ser algo legal. Não vai ser legal sempre? Claro que não. Não é perfeito, não é uma novela, mas a linha é mais saudável, é mais claro. Pô, me trata bem, me sinto bem. Momentos difíceis fazem parte, discute aqui, aceita ali. Isso faz parte de todas as relações humanas. Mas precisa sentir que você consegue ver futuro ou que o presente está sendo no mínimo saudável. Saudável é uma palavra importante e que norteia muitos de nós. A gente não pode ter o pensamento de pelo menos eu tenho alguém, pelo menos eu não tô sozinho. Porque se isso é o motivador, a gente começa a aceitar qualquer coisa. E no fundo, a gente já tá sozinho. A gente já não tem alguém. É uma presença, mas não é uma conexão de coração, de alma, de um relacionamento saudável, né? A gente aceita qualquer coisa, então tá bom, me dá o que você tem aí, isso é o suficiente. E a gente não começa a entender que a gente precisa ter coisas mais saudáveis, mais valiosas, mais carinhosas. Achar o equilíbrio para as pessoas, para entender a diferença de um relacionamento, às vezes é difícil, às vezes é tedioso, às vezes não é perfeito, isso faz parte da vida. Mas migalha é tipo, chega um ponto que você começa a olhar e fala: o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô me colocando nessa situação? Por que que eu tô me humilhando dessa forma? Por que eu tô aceitando coisa que não faz sentido? Por que que eu tô tão distante? Tem gente que acha também que precisa tudo ser, como eu falei, uma novela. E a vida não é assim. Mas entenda que quando você cai nesse raciocínio de o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aceitando isso? É um ponto importante que você precisa refletir. E aí a gente começa a acreditar numa coisa que é crucial para sustentar essa coisa não saudável de aceitar migalha, que é acreditar na mudança do outro. Não acreditar verdadeiramente na mudança, mas se cegar aos indícios e jogar tudo nisso. Mas a pessoa vai mudar, vai melhorar. Mas quanto tempo? Vai mudar quando? Qual é o fim dessa história?
né? Entende, ter esperança, mudar, melhorar, isso faz parte, todos nós temos essa oportunidade, merecemos ter. Mas cuida para não ficar preso nessa âncora, nessa bandeira e ficar passando tempo demais. Porque senão você começa a se prender no potencial e não na realidade. E aí você começa a ficar preso no que a pessoa poderia ser e não no que ela é. Entende? Cuida para não estar se iludindo. Acreditar, ter esperanças, mudar faz parte. Começar a criar uma ilusão e usar isso como desculpa só para não desfazer de uma coisa que já está montada, mas te faz mal é outra. Porque senão a gente vive de promessas que não chegam nunca, né? E aí a gente se ilude. E muitas vezes a gente que também está preso nisso, nos ideais, na expectativa, no que poderia ser. Então tem que conseguir ter essa clareza de, opa, já deu. Já era pra ter sido. O que que falta? Qual é o fim dessa história? E além disso, a gente cai em outro lugar também, que é o lugar de romantização do sofrimento. A gente acha que tá lutando, que vai mudar, que isso é o amor de verdade, olha o que a gente tá passando. Calma. Momentos difíceis fazem parte, já falei. Mas você tem que ter clareza se isso aqui também não é um lugar que você tá supervalorizando uma coisa que não era pra ser normal. Porque senão se torna uma carência disfarçada de romance. Entende a diferença? A gente começa a falar, não, achar desculpas pra ficar. E aí, carência disfarçada de amor e de romance faz a gente achar desculpa pra tudo. E aí cai nessa seara de achar que tudo é sacrifício, tudo é amor, amor é assim mesmo, é difícil, preciso me submeter a essas coisas. Mas a pessoa era tão boa e a gente começa a lembrar no passado e fica sustentando o presente não saudável, o futuro inacessível com lembranças do passado. A verdade é que o amor de verdade não vai fazer a gente implorar tanto por atenção. Conversar, tudo bem, ó, tô me sentindo um pouco distante, não tô me sentindo bem. A gente vai ter que se reconectar, vai ter que conversar nesses anos todos juntos, né? Mas chega um momento que você fala, opa, se eu tô falando tantas vezes, não é importante pra pessoa, ela não tá se importando com o que é importante pra mim. Eu já avisei, já deixei claro, por isso que verbalizar é importante. Porque verbalizar, além de comunicar o outro, dá uma sensação em nós de eu fiz tudo que eu pude, eu falei 10 vezes, eu deixei muito claro. Então, eu fiz tudo que eu pude fazer. Porque se a gente continua também, a gente fica preso numa ilusão, a gente começa a ter esgotamento emocional, a gente começa a ter menos autoestima, começa a aceitar que é isso que a gente merece, porque a gente começa a lidar com a falta e achar que a vida é assim mesmo, que é isso que eu mereço. E aí você começa a se distanciar do que era bom, positivo, legal e saudável pra você e que você merece, como todos nós merecemos. Então é importante a gente cuidar para não achar que a gente está sendo paciente, e, na verdade a gente está sendo meio capacho do outro, né? Às vezes o outro tá olhando, aceita o mínimo, para que eu vou me esforçar mais? Tu já tá o suficiente, não reclama, aceita tudo, né? E a pessoa começa a jogar com essa consciência da tua falta de autoestima. E aí começa a usar essa facilidade para te tratar como capacho. E você acha que você tá batalhando, que você é paciente, que o amor de verdade é isso. E na verdade não. Então talvez nesse início dessa mudança você vai ficar sozinho. E tá tudo bem, é uma fase. Vai dar um vazio, uma vontade de voltar pro básico que tinha, mas você sabe que a longo prazo isso não vai sustentar. Esse deserto que você vai passar no meio, ele é natural e normal. Por isso que nesse deserto a gente constrói amor próprio, aceitação, a gente entende, a gente vai ler, vai buscar para conseguir entender que esse momento, nesse intervalo, é um momento necessário para a gente cuidar da gente mesmo. Opa, preciso dar um passo para trás e me amar e cuidar de mim e assim por diante. Até porque, convenhamos, é melhor ficar sozinho com dignidade do que ficar acompanhado com humilhação, né? Vamos ser sinceros. Então, às vezes, é momento de abrir a vida para o novo. Só que não vai ser uma transição perfeita, vai ter um desertinho ali no meio, que daí a gente preenche, como eu falei, com consciência, com estudo, com autocuidado, com noção do próprio eu, de entender, de curar essa carência, para daí se preparar para algo novo, algo melhor, algo que tenha mais a ver com você. E aí a gente começa a abrir espaço porque realmente faz bem pra gente. A gente fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi aceitando uma coisa que não era boa pra mim, né? Mas isso é um processo e tá tudo bem. Tenha consciência, faça o movimento, entenda que vai ter um pouco desse deserto, logo logo isso vai se tornar cada vez mais liberdade.
E aí você vai se apaixonar por você, vai ter mais admiração, vai viver mais a vida com um pouco mais de clareza, um pouco mais de conhecimento. Senão a gente vai ter relações que o outro tolera a gente, mas não tem admiração, não ama, não tem carinho, sabe? E a migalha não mata a fome da gente, né? Só vai adiando esse sofrimento, adiando essa fome, né? Adiando esse processo de cura da própria carência que é importante para você aceitar coisas melhores para tua vida também. Então, entenda isso como um movimento não de rejeição ao outro, mas de respeito, né? De você se impor mais respeito, cuidar mais de você, te amar mais. E vai fazendo isso devagar, vai tendo consciência, movimento, como eu disse, autocuidado, e isso vai te libertar muito, muito, muito. Eu acho que vai ser super especial. Tem até o meu livro A Sol na Solidão, que é um livro que fala sobre como encontrar luz nesse deserto solitário. É muito lindo esse livro. Mas começa a ler meus livros no final do ano, acho que vai ser uma boa companhia. Também tem acesso aos meus cursos aqui. Se você ficou nesse vídeo até o final, deixe um coração verde nos comentários. Eu peço sempre um emoji pra gente se conectar. Hoje eu tô um pouco mais cansado, você pode ver que eu tô com a energia um pouco mais baixa, porque essa semana foi bem puxada. Até contando, meu, perdi voo, uma loucura. Tive que vir dirigindo de Brasília até São Paulo, 13, 14 horas. Mas eu nunca vou deixar vocês aqui. E eu gosto, vocês estão sempre junto comigo, e eu também tô junto com vocês e tenho um carinho muito grande por tudo que a gente construiu esse tempo, tá? E não deixa de seguir nas redes sociais também, lá no Instagram, tal, que a gente tá mais próximo. Um beijo, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.